Tudo bem, gente? Professor Humberto aqui para mais uma aula nessa nossa caminhada de preparação do Protécnico, nessa nossa caminhada de preparação para a prova do IFCE, certo? E nós vamos dar continuidade ao estudo que a gente vem fazendo sobre aqueles processos históricos influenciados pelo movimento iluminista. A gente começou falando do movimento iluminista, em seguida falou da Revolução Francesa, e agora vamos falar do processo de independência dos Estados Unidos da América, que também é mais um processo, mais um evento, mais um fato histórico influenciado pelo movimento iluminista, certo? Se você ainda não viu nossa aula sobre o movimento iluminista, eu vou deixar um card aqui em cima, vou deixar também na descrição do vídeo, e vou deixar também nossas aulas sobre a Revolução Francesa. Essa nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos vai se dividir também em duas partes. Nessa nossa primeira parte a gente vai falar um pouquinho da colonização inglesa, da formação das 13 colônias, e na segunda parte a gente vai falar propriamente da guerra de independência e como ficou os Estados Unidos após esse processo, certo? E para iniciar o nosso estudo sobre o processo de independência dos Estados Unidos, a gente precisa iniciar lembrando que o que a gente conhece hoje como Estados Unidos, que eram as 13 colônias antigamente, né, nesse período da independência, eles eram colonizados pela Inglaterra, certo? Então a região que hoje é os Estados Unidos, mais especificamente o litoral leste, a costa leste do território da América do Norte, era uma colônia, na verdade várias colônias inglesas. A Inglaterra dominava aquele território. Assim como os portugueses dominaram o território que se tornou o Brasil, os ingleses dominaram o território que veio a se tornar os Estados Unidos, certo? A gente precisa começar pontuando isso, que é o básico, que a gente precisa saber sobre esse processo de independência. O primeiro passo, certo? Os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra. Para entender isso de uma maneira melhor, a gente precisa voltar um pouquinho lá na época das grandes navegações, que vocês devem ter estudado no sétimo, oitavo ano, por aí. Nas grandes navegações, vocês devem lembrar que teve um predomínio, uma liderança de dois países, Portugal e Espanha. Eles se lançaram ao mar, ao Oceano Atlântico, desbravaram novas terras e conquistaram muitas terras e meio que brigavam ali entre eles para ver quem ia ficar com aquele território. Onde é que entra a Inglaterra aí, professor? A Inglaterra, como a França, eles chegaram um pouquinho atrasados nessas grandes navegações. Eles acabaram ficando a reboque de Portugal e Espanha, mas eles também conseguiram alguns domínios na América e iniciaram algumas colônias, certo? Os ingleses chegam na América do Norte no início do século XVII e criam sua primeira colônia, que era a Virgínia. Primeira colônia criada lá, a Virgínia, na região mais do centro-sul dos Estados Unidos, que era um clima mais como é que eu posso dizer, um clima mais próximo do tropical, perto dos trópicos e etc. Você pode estar pensando, mas por que esse interesse numa região do sul, onde o clima era mais quente, etc. Seguinte, geralmente quando esses países europeus se lançavam em busca de colônias, eles buscavam territórios com clima tropical, que oferecesse alguns produtos que eram muito lucrativos para aqueles países, como a cana-de-açúcar, o algodão, o tabaco e etc. Certo? E não foi diferente com a Inglaterra. Eles estabeleceram essa colônia lá, a Virgínia, e lá eles produziam principalmente o algodão e o tabaco, certo? Ao longo do século XVII, vocês podem observar aí no mapa, foram criadas novas colônias inglesas na América do Norte, e no início do século XVIII, essa região já era conhecida como as 13 colônias. A Inglaterra formou 13 colônias na América do Norte, certo? E essas colônias tinham algumas coisas em comum, certo? Primeira coisa, falavam o mesmo idioma, eles falavam inglês, tanto que hoje o idioma falado nos Estados Unidos é o inglês, eram colônias inglesas, assim como Portugal colonizou o Brasil e hoje no Brasil nós falamos o português. Lá na América do Norte, que foi colonizada pelos ingleses, eles também falavam o inglês, certo? Uma segunda coisa, essas colônias, apesar de diferentes, todas elas estavam submetidas ao domínio da Inglaterra e, portanto, elas tinham que obedecer às leis inglesas, certo? E um ponto muito importante é que essas colônias possuem autonomia entre elas, certo? Cada uma meio que escolhia o jeito que ia se organizar, cada uma decidia meio que o seu próprio destino, desde que não batesse de frente com os interesses, né, e com o domínio da Inglaterra. Eles precisavam seguir as leis inglesas, mas eles gozavam de certa autonomia entre elas. Não era uma coisa só para todas as colônias, não. Cada colônia tinha uma certa autonomia em relação a isso, ainda que todas estivessem sob a dominação da metrópole que era a Inglaterra. Tranquilo? Nós vimos algumas semelhanças entre essas colônias, mas existem também algumas diferenças fundamentais que a gente precisa entender para entender o processo de independência dos Estados Unidos, a própria formação dos Estados Unidos, certo? E a grande diferença que é fundamental, que é central que você entenda nessa aula,
é a diferença que existia entre as colônias do norte e as colônias do sul. Seguinte, a Inglaterra durante o século XVII vai passar por um momento de muita agitação política, de conflitos religiosos, e muita gente vai ser enviada da Inglaterra para as colônias na América do Norte para se refugiar lá. Eles não estavam sendo muito bem tratados e bem, como é que eu posso dizer, acolhidos lá na Inglaterra, e eles precisavam fugir e começar a vida em um novo lugar. Eram pessoas perseguidas por sua religião, eram os calvinistas lá da Inglaterra, que eram chamados de puritanos. Eles eram perseguidos pelos reis da dinastia Stuart, tiveram que abandonar a Inglaterra e se aventurar aqui no Novo Mundo, nessas terras da América do Norte. E eles chegaram nas colônias do norte, eles chegaram na região norte da América do Norte, onde foi fundada depois a colônia de Massachusetts. Esses peregrinos, esses caras que eram perseguidos por sua religião, esses puritanos ingleses, que vieram para a América do Norte, eles tiveram uma travessia muito difícil. Chegaram na região lá onde se tornou Massachusetts, foram recebidos pelos povos indígenas daquela região, e até hoje é celebrado o Dia de Ação de Graças, que relembra esse dia que eles foram recebidos com um banquete, bem tratados pelos indígenas que o receberam, deram comida, peru, etc. E até hoje é uma data muito importante lá que relembra esse dia. Esses caras, depois de passar por uma tormenta muito grande, atravessando o oceano para chegar numa nova terra, eles foram recebidos lá e se estabeleceram por lá. E esses caras, por que eu estou contando toda essa história? Porque a forma como eles vão se organizar lá no norte da América do Norte, né, nas colônias do norte, vai ser diferenciada da região sul, lá onde eles vão se organizar de uma maneira diferente, certo? Como você pode observar aí no slide, eu botei de um lado uma imagem dos peregrinos, né, com sua refeição, com os indígenas e etc. E do outro, eu coloquei uma imagem de uma cena de um filme que é 12 anos de escravidão. Por que essa imagem, professor? O que é que isso tem a ver com o norte e com o sul? Seguinte, no norte dos Estados Unidos, esses peregrinos, eles se organizaram de uma maneira, como é que eu posso dizer, onde eles valorizavam a pequena produção familiar, eles se organizavam em pequenas propriedades, onde predominava o trabalho livre, certo? Já no sul, a gente tinha uma diferença. No sul, eles tiveram uma organização parecida com o que a gente teve aqui em algumas regiões do Brasil, que é o sistema de plantation. O que é isso, professor? Grandes propriedades de terra, grandes latifúndios, com a monocultura, plantando um produto só, no caso deles, principalmente o algodão e também o tabaco. E além disso, toda essa produção era destinada para o mercado externo. E para tudo isso funcionar, eles necessitavam da mão de obra escravizada, que foi utilizada a mão de obra africana. Então, essa diferença do regime de trabalho, do regime de produção entre as colônias do norte e do sul é fundamental para que você entenda todo o desenrolar desse processo de independência dos Estados Unidos e a formação dos Estados Unidos da América, certo? Então lembre, norte, trabalho livre, pequenas propriedades voltadas para o comércio interno, para o consumo interno. Já o sul, trabalho escravizado, grandes latifúndios com a produção voltada para o mercado exterior, ok? Como eu falei anteriormente, no século XVII, lá na Inglaterra, eles vão passar por um momento de muita turbulência política, de muita agitação. É o período das revoluções inglesas, diversas revoluções vão acontecer e vai ser um momento de subida da burguesia ao poder, onde vai se estabelecer uma monarquia parlamentar lá na Inglaterra que dura até hoje. E nesse processo de agitação política, muitos refugiados, né, perseguidos por sua religião, que eram os puritanos, vieram para cá, os puritanos calvinistas, como eu já disse anteriormente, e nesse processo outras coisas vieram para a região da América também, que foi justamente as ideias iluministas, as ideias liberais que a gente falou em outras aulas, certo? Essas ideias de contestação da autoridade, do autoritarismo e etc., de divisão dos poderes, de que o poder é um acordo entre o povo e o governante, e que a partir do momento em que esse governante deixa de garantir os interesses dos seus governados, ele tem que ser substituído e etc., essas ideias, fruto lá do movimento iluminista, estavam chegando também na América do Norte, influenciando também aquelas pessoas que se organizavam por ali, aqueles colonos que viviam na América do Norte, ok? E outro detalhe importante, como a Inglaterra estava vivendo um processo de agitação, de briga política internamente, eles não estavam tão concentrados na exploração colonial aqui da América. Então, os colonos, o pessoal que veio para cá para colonizar, para cá que eu digo é na América, né? As pessoas que foram para a América para colonizar,
eles tinham certa liberdade em relação à metrópole. A Inglaterra estava tão preocupada com seus problemas internos, em resolver suas crises, que eles não tinham um controle muito rígido sobre as suas 13 colônias lá da América do Norte, certo? Isso dava certa liberdade, certa autonomia para os colonos da América do Norte. Então, desde cedo, durante o século XVII, essas colônias foram se organizando já provando de certa liberdade, de certa autonomia, ok? Gravem essa informação que lá na frente a gente vai perceber que isso se altera e vai acelerar o processo de independência, certo? Para vocês terem ideia, eu preparei um slide aqui para explicar uma coisinha que acontecia lá na América do Norte nesse período, que era o comércio triangular. Prestem atenção como eles gozavam de certa liberdade e a dominação da Inglaterra sobre as suas colônias não era tão rígida como, por exemplo, a dominação portuguesa aqui no Brasil e a dominação espanhola no restante da América. Quando um país coloniza outro, uma metrópole domina outro país, cria sua colônia ali, é estabelecido o pacto colonial. O que é isso? A colônia ela só pode fazer negócio com a sua metrópole. Um exemplo, Portugal e Brasil. Portugal é a metrópole, Brasil é a colônia. Se os colonos que viviam aqui no Brasil, se os brasileiros estão precisando de produtos ingleses, eles não podem comprar esses produtos diretamente da Inglaterra. Eles precisam solicitar aos portugueses que façam essa compra, e aí os portugueses compram os produtos ingleses, vendem para os brasileiros mais caro, ganhando dinheiro em cima. Isso é o pacto colonial. O Brasil não poderia fazer negócio com ninguém que não fosse Portugal. Se eu quero alguma coisa na Inglaterra, eu tenho que comprar de Portugal. Portugal tem que ir lá e depois vender para mim. Isso era uma forma da metrópole sugar os recursos, sugar a riqueza da sua colônia. Lembrando que essa relação de metrópole e colônia é uma relação de exploração, principalmente exploração econômica, certo? Isso existia entre todas as metrópoles e suas colônias, que era o pacto colonial. A colônia não pode fazer negócio com outros países, somente com a sua metrópole. No caso das 13 colônias, percebam como o controle da Inglaterra não era tão rígido e eles desenvolveram uma maneira de burlar isso. O que é que foi esse comércio triangular, professor? Eu representei aqui com esse retângulo vermelho aí a região das 13 colônias, ali na América do Norte, para você não se perder. O que é que acontecia? Eles compravam aqui da América Central, dessa região amarelada das Antilhas, que eu também circulei ali, eles compravam o açúcar e o melaço que era produzido ali. Lembrando, teoricamente eles só podiam fazer negócio com a Inglaterra, mas eles burlavam isso. Eles diretamente iam lá nas Antilhas e compravam o açúcar e o melaço, que era produzido em grande quantidade lá. Compravam esse produto. Desse produto eles faziam o rum, que era uma bebida à base da cana-de-açúcar e do melaço. Eles produziam isso a partir do que eles tinham comprado lá nas Antilhas. E em seguida, eles levavam esse rum que eles produziam lá para o continente africano, trocavam essa mercadoria por escravos, por seres humanos que eram capturados e forçados a trabalhar como escravos, e levavam para as Antilhas para serem vendidos, ganhando muito dinheiro com esse comércio. Ou seja, ele começava com investimento ali, comprando açúcar e o melaço. Desse investimento ele produzia o rum, agregando um valor àquele produto inicial, e trocava esse produto rum por escravos que eram bastante valorizados e caros lá na América Central, já que eles precisavam de muitos para produzir a cana-de-açúcar e o melaço. Dessa forma, as colônias lá da América do Norte, as colônias inglesas, elas prosperaram bastante, conseguiram acumular muita riqueza com esse negócio, que acontecia, como é que eu posso dizer, meio que a Inglaterra sem saber muito bem, sem poder controlar. Lembrando que ela estava mais envolvida no seu processo de agitação interna, nas suas revoluções. Então não tinha como eles tomarem de conta das suas colônias com uma mão de ferro, assim, controlando tudo. Então essa foi a forma encontrada pelos colonos lá da América do Norte para acumular riqueza e burlar o pacto colonial, certo? Para fechar essa primeira parte da nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos, queria falar rapidamente sobre a Guerra dos 7 Anos. O que é que foi isso, professor? Além das revoluções inglesas, né, da agitação política interna que acontecia na Inglaterra, eles também se envolviam em guerra com outros países da Europa. Então, por isso que eles não tinham tanto tempo, tantas condições de exercer a colonização aqui na América do Norte de uma maneira mais controlada, sob o controle dos ingleses. Então, ela acontecia mais solta. E essa Guerra dos 7 Anos foi uma guerra envolvendo vários países europeus, mas protagonizada principalmente pela Inglaterra e a França, que brigavam por influência, por colônias e etc. E quando essa guerra termina, a Inglaterra vai estar com a sua situação financeira um pouco comprometida, porque teve que gastar muito na guerra. E é a partir daí que a postura da Inglaterra
começa a mudar em relação às suas colônias da América do Norte. Se antes essas colônias tinham certa autonomia e certa liberdade, já que a Inglaterra estava envolvida em guerras e nas suas revoluções, agora a Inglaterra estava endividada, na verdade com poucos recursos, e precisava extrair recursos, extrair riqueza de algum lugar. E é justamente das colônias da América do Norte que a Inglaterra vai buscar extrair essas riquezas. Então, após o fim da Guerra dos 7 Anos, os ingleses mudam de postura e passam a exercer um controle maior, aumentando os impostos e efetivando a sua dominação na América do Norte, certo? Então é a partir daí que a tensão entre os colonos, aquelas pessoas que viviam lá na América do Norte, que já faziam comércio com outros países, que já estavam progredindo, é a partir daí dessa mudança de postura que essas pessoas vão entrar em conflito de interesses com os ingleses, certo? E essa tensão vai aumentar a ponto de gerar a guerra de independência, que é o assunto da próxima parte dessa nossa aula, certo? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, leia a descrição do vídeo, eu vou deixar lá uma atividade, como eu sempre venho deixando. E eu espero ter ajudado e aguardo vocês na nossa próxima aula, certo? Um abraço.